Você já ouviu falar de gigantes? Não estamos falando de criaturas mitológicas distantes, como os ciclopes da Grécia Antiga ou os ogros dos contos de fadas, mas de seres colossais que, segundo alguns registros, realmente caminharam sobre a Terra. Povos separados por oceanos, continentes e milênios relatam histórias sobre homens de proporções sobre-humanas. Lendas que atravessam o tempo e que, surpreendentemente, podem conter fragmentos de uma realidade esquecida. Mas afinal, os gigantes existiram de verdade? Ou seriam apenas metáforas culturais, deturpações de ossadas mal compreendidas ou invenções criadas para impressionar e amedrontar? Neste documentário do canal Mistérios Desconhecidos, vamos explorar uma das teorias mais controversas e fascinantes da arqueologia alternativa: a existência de uma raça de gigantes que teria habitado a Terra em tempos imemoriais. Uma investigação que vai nos levar desde as páginas mais misteriosas da Bíblia até sítios arqueológicos pouco divulgados, passando por documentos ocultos, relatos indígenas e até possíveis conspirações modernas. Você está preparado para mergulhar nesse enigma? Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal Mistérios Desconhecidos e ativar o sininho das notificações. Aqui, você encontra semanalmente vídeos sobre os maiores mistérios da humanidade, teorias conspiratórias, fenômenos inexplicáveis e curiosidades que vão desafiar sua percepção da realidade. E se esse tipo de conteúdo te intriga, deixa seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a levar esses temas a cada vez mais pessoas e mostra ao YouTube que você quer ver mais investigações como essa. Agora sim, vamos começar essa jornada pelo passado esquecido da humanidade. Durante décadas, os principais meios acadêmicos trataram as histórias de gigantes como meras lendas folclóricas. Mas a pergunta persiste: por que tantas culturas tão distintas entre si, em diferentes períodos históricos, narram histórias tão similares? E mais, por que há registros e achados arqueológicos que parecem ter sido ocultados, destruídos ou simplesmente ignorados? A história oficial nos diz que o Homo sapiens evoluiu há cerca de 300 mil anos e que os neandertais foram extintos há 40 mil. Mas e se existisse uma terceira linha? Uma civilização de gigantes inteligentes, talvez descendentes de seres híbridos, que teria dominado certas regiões do planeta antes de ser apagada da história? Alguns teóricos apontam para os Nefilins, citados no Antigo Testamento, os Anaquins, mencionados no livro de Números, e até mesmo os titãs da mitologia grega. Seriam todos eles ecos da mesma civilização perdida? E o que dizer das pegadas fossilizadas de tamanho descomunal encontradas em locais remotos da África e da Ásia? Ou das misteriosas ossadas gigantescas que, segundo testemunhas e registros antigos, teriam sido escavadas em lugares como os Estados Unidos, México, China e Peru? Em muitos desses casos, as evidências desapareceram misteriosamente. Instituições renomadas foram acusadas de esconder os artefatos, museus supostamente perderam peças inteiras de esqueletos, e pesquisadores alternativos enfrentaram censura ao tentar divulgar suas descobertas. Será que há uma agenda para esconder a verdade sobre o passado da humanidade? Ou estamos apenas conectando pontos desconexos em busca de um mito que nos fascina desde a infância? Ao longo deste vídeo, vamos explorar essa possibilidade a fundo. Apresentaremos os mitos mais antigos que falam sobre gigantes. Depois, investigaremos as evidências arqueológicas e históricas mais polêmicas. E você poderá acessar os livros mencionados nos links da descrição, caso queira se aprofundar ainda mais. Vamos também analisar as principais controvérsias e contra-argumentos apresentados por cientistas, historiadores e céticos. Em seguida, revelaremos curiosidades surpreendentes sobre culturas que reverenciam gigantes até hoje e sobre documentos ocultos que podem mudar nossa percepção da história. Por fim, na conclusão, vamos ligar os pontos com outros temas já abordados aqui no canal, como os antigos mistérios do Egito, civilizações avançadas perdidas e artefatos inexplicáveis que desafiam a linha do tempo conhecida. Se você gosta de ser desafiado a pensar fora da caixa, este vídeo é para você. Prepare-se para questionar tudo o que você já ouviu sobre a origem da humanidade. Os gigantes habitaram a Terra ou são apenas lendas, esperando ser desenterradas? Fique com a gente para descobrir.
Ao redor do globo, de forma surpreendentemente semelhante, as mais antigas civilizações deixaram registros orais e escritos sobre seres de proporções descomunais. Eles não eram apenas maiores em estatura, mas também mais fortes, inteligentes e, em muitos casos, venerados como deuses ou temidos como demônios. Mas seriam esses gigantes reais? Ou apenas símbolos de poder e força inseridos nas mitologias para ensinar lições morais ou espirituais? Começamos nossa jornada pelo mundo dos mitos com um dos relatos mais enigmáticos da história, os Nefilins. Na Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis, capítulo 6, está escrito: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Os tais filhos de Deus seriam anjos caídos, seres celestiais que se relacionaram com mulheres humanas. Essa união teria dado origem a seres híbridos, os Nefilins, descritos como gigantes. E o mais curioso, o texto sugere que eles existiram não só antes, mas também depois do dilúvio. Como isso seria possível se o mundo foi supostamente reiniciado com Noé e sua família? Muitos estudiosos das escrituras apócrifas recorrem ao livro de Enoque para aprofundar essa narrativa. Este antigo texto, excluído da Bíblia tradicional, fala detalhadamente sobre os vigilantes, anjos que desceram à terra e ensinaram os humanos a forjar armas, usar cosméticos e praticar astrologia. A consequência dessa corrupção foi o nascimento dos Nefilins, gigantes devoradores de homens, animais e até uns aos outros. Quando os humanos clamaram por ajuda, Deus teria ordenado o grande dilúvio para exterminar essas criaturas. Indo além do contexto bíblico, encontramos mitos semelhantes em diversas partes do mundo. No Oriente Médio, os povos cananeus relatavam os Anaquins e os Refaíns, tribos de gigantes que viveram nas regiões próximas ao que hoje é Israel e Jordânia. No livro de Deuteronômio, lemos sobre Og, o rei de Bassã, cujo leito era de ferro e media quase 4 metros de comprimento. Na mitologia grega, temos os titãs, seres colossais que antecederam os deuses do Olimpo. Cronos, Atlas, Prometeu, todos eles eram representados como figuras gigantescas, dotadas de poderes sobrenaturais. A guerra entre os titãs e os deuses, conhecida como titanomaquia, lembra muito o conflito entre os anjos caídos e as forças celestiais descrito nos textos apócrifos judaico-cristãos. No folclore nórdico, encontramos os Jotuns, ou gigantes de gelo. Eles não apenas rivalizavam com os deuses, como eram vistos como forças primordiais da natureza. Seu tamanho descomunal era associado à destruição, mas também à sabedoria ancestral. No continente africano, tribos como os Zulus contam histórias sobre os Adamu, seres gigantes que andavam pela terra muito antes dos humanos. Já nas Américas, os povos nativos também tinham suas próprias versões. Os Navajos e Hopis, por exemplo, falam sobre os Starnaki, gigantes com olhos brilhantes que vieram do céu e ensinaram aos homens a construir cidades. Os Maias e Astecas narram que, em uma era anterior à atual, o mundo era habitado por homens enormes que desobedeceram aos deuses e foram destruídos. Há também os Kinametsin, gigantes do México Antigo, que construíram Teotihuacan e outras estruturas que até hoje intrigam os arqueólogos. No Pacífico Sul, nas ilhas Fiji, os nativos contam histórias dos Vulag, gigantes canibais que dominavam as ilhas até serem expulsos por heróis locais. E em muitas tribos indígenas do Brasil, como os Tucano e os Yanomami, existem narrativas sobre seres gigantescos que dominavam as florestas e eram temidos por sua crueldade. Mesmo em tempos modernos, histórias de gigantes persistem em culturas como a dos aborígenes australianos, que falam sobre o Tidalik, uma criatura imensa que bebeu toda a água do mundo, ou os Yowie, seres parecidos com o pé grande, mas com tamanho ainda maior. A recorrência dessas narrativas nos leva a uma pergunta fundamental. Por que povos tão distintos, separados por tempo e espaço, criariam mitos tão semelhantes? Alguns estudiosos afirmam que os gigantes são arquétipos universais, representações do medo, do poder descontrolado ou da natureza indomável. Outros, no entanto, defendem que essas histórias não são apenas simbólicas,
mas registros históricos deturpados ao longo do tempo. E ainda há uma terceira via muito explorada por teóricos das antigas civilizações. Os gigantes eram reais, mas sua existência foi apagada propositalmente dos registros históricos. Eles seriam os verdadeiros construtores de monumentos inexplicáveis, como as pirâmides do Egito, Stonehenge, os moais da Ilha de Páscoa e até estruturas submersas como Yonaguni no Japão. Seja como metáforas, memórias distorcidas ou realidades ocultas, os gigantes habitam o imaginário humano há milênios. Estariam eles nos alertando sobre uma era perdida? Ou estariam simplesmente encarnando nossos maiores medos? No próximo capítulo, vamos investigar o que há além dos mitos, evidências arqueológicas, ossadas, documentos históricos e descobertas que podem revelar que esses gigantes não eram apenas fruto da imaginação. E mais, vamos indicar livros fundamentais que abordam essas questões, todos com link na descrição. Você pode adquirir e nos ajudar através dos produtos afiliados da Amazon. A pergunta continua ecoando. Os gigantes existiram. Prepare-se, as evidências podem ser mais chocantes do que você imagina. Depois de explorarmos os mitos sobre gigantes na parte anterior, agora é hora de investigarmos as possíveis evidências concretas, arqueológicas, históricas e documentais que sustentam a ideia de que os gigantes poderiam ter realmente habitado a Terra. 1. Ossadas e pegadas gigantes. Diversas narrativas, tanto no folclore quanto em jornais antigos do século XIX, mencionam descobertas de ossadas humanas de tamanho extraordinário. Relatos de escavações nos Estados Unidos afirmam que esqueletos com mais de 2 por 5 metros foram encontrados em túmulos pré-colombianos, mas muitos dos ossos teriam sido mantidos fora dos museus por supostas pressões institucionais. Em algumas regiões da China e na costa do Pacífico, pegadas fossilizadas gigantes também foram relatadas, algumas com até quase 1 metro de comprimento. Embora a maioria desses achados não tenha sido devidamente documentada e muitos tenham desaparecido, há registros em jornais e relatos de testemunhas sobre essas descobertas impressionantes. 2. Documentos antigos e relatos bíblicos. Como vimos, o livro de Gênesis menciona os nefilins como valentes que houve na antiguidade. Gênesis 6:4. O livro de Enoque, um texto apócrifo preservado em língua etíope, fornece detalhes adicionais. Anjos chamados vigilantes descem à terra, se relacionam com mulheres humanas e geram gigantes monstruosos que devoram tudo e ameaçam a humanidade até que o dilúvio os destrua. Estes escritos oferecem uma narrativa consistente com a existência de seres sobre-humanos antes da grande inundação. 3. Relatos indígenas e tradições orais. Conforme explorado na parte dos mitos, povos nativos de diversas regiões, como os povos do México Antigo, navarros, hopis, africanos e aborígenes australianos, falam de gigantes que habitaram a Terra em épocas remotas. Embora esses relatos muitas vezes misturem mitologia e história, alguns pesquisadores de campo destacam que essas tradições não desapareceram, e algumas descrições têm detalhes geográficos, cronológicos e simbólicos muito rigorosos, o que pode indicar origem histórica real. 4. Livros em português que resumem ou aprofundam essas teorias. Para você que quer se aprofundar no tema, destacamos 3 livros em português que podem ser encontrados na Amazon, links abaixo. Cada um deles traz diferentes abordagens sobre a suposta existência dos gigantes na Terra, desde estudos bíblicos até teorias de civilizações perdidas. Nefilins, pela Central de Ensino Bíblicos. Este título aborda em português a teoria de que os nefilins e os antigos astronautas são parte de uma narrativa histórica antiga. Explora como esses gigantes teriam sido híbridos angelicais que construíram monumentos e deixaram vestígios na história humana, até serem eliminados pelo dilúvio bíblico, disponível na Amazon. Link abaixo. Anjos caídos, nefilins, gigantes, monstros e demônios. Um guia prático que explica os eventos de Gênesis 6, de Wagner Paiva Fernandes. Edição brasileira em português, que descreve os eventos narrados em Gênesis, discutindo como os anjos caídos teriam gerado gigantes e monstros. Inclui visões devocionais e teologia cristã sobre o tema. Disponível na Amazon. Link abaixo.
Nunca Estivemos Sós, uma revelação cósmica, de José Wertzenstein, embora não trate apenas de gigantes, oferece uma visão abrangente da teoria dos antigos astronautas no Brasil, relacionando eventos bíblicos, mitológicos e relatos sobre seres que poderiam influenciar geneticamente os humanos. Esse contexto ajuda a entender onde se encaixariam os gigantes em narrativas mais amplas. Disponível na Amazon. Link abaixo. 5. Evidências científicas e leitura crítica. Até hoje, a ciência oficial, incluindo a arqueologia e paleontologia, não encontrou ossadas humanas com comprovada estatura gigante, nem esqueletos antropológicos fora do escopo humano normal. Georges Cuvier, pioneiro do catastrofismo, destacou que ossadas que contrariam as normas anatômicas humanas devem ser vistas com extremo ceticismo. Muitos casos relatados são classificados como fraudes ou interpretações errôneas de fósseis de megafauna, como mamutes ou dinossauros. 6. Conexões e perguntas abertas. Por outro lado, relatos de museus destruídos ou artefatos sumindo levantam suspeitas sobre possíveis censuras ou agendas para esconder supostas evidências que contrariem a narrativa oficial. O Institute Smithsonian, por exemplo, é alvo de teorias que afirmam que funcionários escondem ossadas gigantes encontradas em escavações na América do Norte. Além disso, muitos documentos do iminente Livro dos Gigantes, ligado ao Livro de Enoque, foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, sugerindo que existe um registro mais completo sobre essas figuras do que aquilo que a Bíblia canônica mostra. 7. Recomendações para você conferir os livros. Ao assistir ao vídeo, confira os links na descrição para os livros Nefilins, Anjos Caídos e Nunca Estivemos Sós, todos em português, disponíveis na Amazon. Ao comprar por esses links afiliados, você ajuda o canal sem custo adicional. Caso queira uma visão acadêmica e crítica, recomendamos também obras como A Bíblia Desenterrada ou História Antiga de Israel, embora não tratem diretamente de gigantes, contextualizam o rigor arqueológico dos textos bíblicos. À primeira vista, as evidências parecem frágeis ou controvertidas. Mas mesmo os poucos vestígios que existem, especialmente os textos bíblicos e apócrifos, são suficientes para levantar dúvidas sérias sobre a versão dominante da história humana. Apesar da vastidão de relatos, registros e tradições que indicam a possível existência de gigantes, o tema é amplamente desacreditado pelos meios acadêmicos e científicos convencionais. A simples menção à possibilidade de que gigantes realmente tenham habitado a Terra é frequentemente recebida com escárnio ou silêncio. Mas por quê? Por que há tanta resistência em sequer considerar a hipótese? A explicação mais comum entre historiadores e arqueólogos está enraizada no método científico. Para que uma teoria seja aceita como válida, é necessário que as evidências sejam observáveis, testáveis, reproduzíveis e revisadas por pares. Quando se fala em gigantes, a maioria das supostas evidências não resiste a esse processo. Ossadas gigantes, por exemplo, surgem com frequência em sites obscuros, reportagens antigas ou boatos locais, mas quase nunca são submetidas à análise forense, à datação por carbono ou à validação científica adequada. Muitas dessas supostas descobertas acabam sendo atribuídas a fraudes, erros de interpretação ou exageros de imprensa do século XIX, uma época em que o sensacionalismo vendia jornais. Um exemplo recorrente citado por céticos é o de fotografias manipuladas ou escavações onde ossadas de elefantes ou megafauna foram confundidas com esqueletos humanos. O crânio de um elefante, visto de frente, por exemplo, tem uma cavidade central que pode se assemelhar a um olho único, o que teria alimentado lendas sobre ciclopes. Outro caso clássico é o de ossos gigantescos encontrados e depois sumariamente descartados por falta de comprovação de sua origem humana. Há também registros de peças fossilizadas que foram atribuídas a humanos gigantes, mas que posteriormente se revelaram parte de animais extintos de grande porte. O Instituto Smithsonian, muitas vezes citado por teóricos como responsável por ocultar provas, nega veementemente qualquer envolvimento nesse tipo de prática. Diversos representantes do museu afirmam que nunca existiram esqueletos gigantes em seus acervos
e que os rumores sobre destruição ou desaparecimento de artefatos são infundados. Segundo essa perspectiva, essas teorias seriam apenas uma releitura moderna de mitos antigos, interpretados sob a ótica da cultura pop ou das teorias da conspiração. Outro ponto levantado pelos céticos diz respeito aos textos antigos como a Bíblia e o livro de Enoque. Muitos estudiosos argumentam que os termos traduzidos como gigantes podem ter significados diferentes no hebraico original. A palavra Nefilim, por exemplo, pode derivar de uma raiz que significa os caídos, e não necessariamente seres de grande estatura. A exegese bíblica tradicional sugere que os valentes da antiguidade eram apenas guerreiros poderosos, talvez com força ou influência incomuns, mas não necessariamente maiores em altura. Nesse contexto, os gigantes seriam metáforas para poder, rebelião ou corrupção, e não criaturas físicas. Além disso, há a crítica quanto ao uso seletivo de evidências. Muitos teóricos usam registros desconexos, omitindo o contexto ou deixando de lado as explicações convencionais para favorecer narrativas mais espetaculares. O risco disso é cair na chamada falácia da confirmação. Escolher apenas o que sustenta a hipótese e ignorar tudo o que a contradiz. Para os pesquisadores sérios, essa abordagem mina a credibilidade de qualquer investigação. Mas nem todos os céticos são hostis ao tema. Alguns estudiosos, embora não apoiem a ideia de uma civilização de gigantes, admitem que há espaço para revisão histórica. Eles reconhecem que a arqueologia tradicional foi construída, muitas vezes, com viés eurocêntrico ou com interesses institucionais, e que muitos sítios e registros foram ignorados ou mal interpretados ao longo dos séculos. Para esses estudiosos, o problema não é a busca por respostas alternativas, e sim a falta de rigor em como essas respostas são apresentadas. Há também um aspecto psicológico. A ideia de gigantes mexe com o imaginário humano em um nível profundo. Desde a infância, somos fascinados por criaturas enormes, seres que dominam o ambiente e representam o outro em sua forma mais simbólica. Jung chamaria isso de um arquétipo do inconsciente coletivo. Assim como os dragões, os gigantes podem ser apenas representações do medo ancestral do desconhecido, da natureza selvagem, das forças que o homem ainda não conseguia controlar. Nesse sentido, os gigantes seriam reais, não como criaturas físicas, mas como símbolos eternos da condição humana frente ao sublime. Por outro lado, há quem afirme que essa resistência científica é, na verdade, medo. Medo de reescrever tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. Medo de reconhecer que talvez nossa história tenha sido muito mais complexa e misteriosa do que os livros didáticos ensinam. Se fossem encontrados esqueletos autênticos de humanos com 5 metros de altura, como isso mudaria a biologia, a teologia, a antropologia? O impacto seria profundo, não apenas para a ciência, mas para a própria identidade da humanidade. Além disso, não podemos ignorar o fator econômico. Publicações acadêmicas, financiamento de pesquisas e manutenção de reputações estão profundamente enraizados em estruturas rígidas de pensamento. Teorias alternativas, especialmente aquelas que flertam com o espiritual ou com o místico, têm grande dificuldade de entrar nesse espaço. Isso não significa necessariamente que estão erradas, apenas que enfrentam uma barreira quase intransponível. E mesmo com toda a resistência, a curiosidade persiste. Por que, mesmo após décadas de refutação, as pessoas continuam fascinadas por gigantes? Por que esses temas voltam, ciclicamente, ao centro das atenções? Seria apenas uma moda ou uma intuição coletiva de que há mais sob a superfície do que conseguimos enxergar? Enquanto muitos acadêmicos rejeitam totalmente a ideia, outros preferem manter uma postura cautelosa. Afinal, há muitas lacunas na linha do tempo humana. Existem construções antigas que parecem desafiar a capacidade tecnológica dos povos que as ergueram. Existem artefatos fora de lugar, cronologicamente anacrônicos. Existem mapas antigos que mostram regiões geladas livres de gelo, como se alguém as tivesse sobrevoado milênios atrás. Esses enigmas não provam que os gigantes existiram, mas também não provam que não existiram. No final das contas, a controvérsia em torno dos gigantes não é apenas sobre arqueologia ou religião. É sobre o que aceitamos como verdade. É sobre o controle da narrativa histórica. E sobre a eterna busca humana por entender de onde viemos
e o que mais pode estar escondido nos alicerces do tempo. Na próxima parte, vamos abandonar um pouco a tensão da controvérsia e mergulhar em algumas das curiosidades mais fascinantes sobre os gigantes. Relatos bizarros, achados estranhos, interpretações inusitadas e até registros que parecem brincar com a linha entre o mito e o real. Gigantes, afinal, continuam sendo uma presença inquietante na história da humanidade. E talvez, em algum canto esquecido do mundo, ainda haja algo esperando para ser descoberto. À medida que avançamos nesse mergulho nas origens ocultas da humanidade, uma coisa se torna clara. O tema dos gigantes é muito mais do que um simples debate entre mito e ciência. Ele é um espelho de nossas próprias dúvidas sobre o passado. E talvez, sobre nós mesmos. Mas além das controvérsias e dos registros históricos, há um território onde o real e o absurdo se misturam, o das curiosidades. Fatos intrigantes, achados inesperados, eventos inexplicáveis que escapam da lógica e, ainda assim, continuam sendo relatados, documentados e, em muitos casos, simplesmente ignorados. Agora, vamos adentrar nesse terreno. Em 1912, um grupo de trabalhadores supostamente encontrou um crânio humano com proporções incomuns em uma mina próxima ao Lago Delavan, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo os jornais da época, o crânio media cerca de 35 centímetros e apresentava uma arcada dentária dupla, ou seja, uma segunda linha de dentes atrás da primeira. O esqueleto ao qual pertencia teria mais de 2,7 metros de altura. Fotografias e registros foram enviados ao Smithsonian Institute, mas desde então, nunca mais se ouviu falar desse achado. Os defensores da teoria dos gigantes acreditam que este é apenas um entre centenas de casos semelhantes em que achados anômalos desapareceram sem explicação. Na década de 1950, no Vale de Eufrates, no Iraque, escavações arqueológicas supostamente revelaram túmulos contendo esqueletos de mais de 3 metros de altura, usando armaduras e empunhando espadas de dimensões impressionantes. O caso foi registrado em boletins internos da equipe internacional, mas nunca publicado oficialmente. Uma cópia fotográfica borrada de um desses esqueletos chegou a circular entre acadêmicos alternativos, mas sua autenticidade permanece até hoje sem verificação. E o que dizer das pegadas fossilizadas encontradas no sul da África? Um dos casos mais curiosos envolve uma pegada humana de aproximadamente 1,20 metros de comprimento, incrustada numa rocha com mais de 200 milhões de anos, próxima à fronteira com Suazilândia. Alguns a chamam de a pegada de Deus, mas a geologia tradicional afirma que se trata apenas de uma formação natural. No entanto, a simetria e os detalhes da suposta pegada continuam intrigando até os geólogos mais experientes que a visitam. Outro dado curioso envolve construções megalíticas espalhadas pelo planeta. Alguns dos blocos utilizados na construção da fortaleza de Sacsayhuaman, no Peru, pesam entre 100 e 200 toneladas, perfeitamente esculpidos e encaixados sem o uso de argamassa. Como povos sem tecnologia de roda ou ferro conseguiram transportar e posicionar tais estruturas com tamanha precisão? Alguns teóricos sugerem que apenas seres de força descomunal, como os gigantes, teriam capacidade física para realizar esse tipo de façanha. Também há relatos bizarros, mas bem documentados, como o do explorador espanhol Pedro Cieza de León, que, em seus escritos do século XVI, afirma ter encontrado nas costas do Peru restos mortais de gigantes que mediam mais que 2 homens juntos e tinham cabeças maiores que capacetes. Ele ainda conta que os nativos falavam desses gigantes como se fossem parte da história viva do território. Seus escritos, preservados até hoje, são estudados por historiadores, mas muitas vezes tratados como excentricidades típicas dos relatos coloniais. Na Nova Guiné, pesquisadores encontraram ferramentas de pedra com dimensões impraticáveis para o uso humano comum, martelos de mais de 1 metro de comprimento e lanças com pontas de obsidiana que pesam mais de 30 quilos. Estariam essas ferramentas destinadas a seres maiores? Ou seriam apenas objetos cerimoniais? Há ainda o caso peculiar das pedras de Ica, no Peru.
Rochas esculpidas com representações que sugerem uma convivência entre humanos e criaturas de grande porte, incluindo dinossauros. Embora muitos especialistas considerem as pedras uma farsa moderna, a precisão anatômica de algumas figuras e os detalhes cirúrgicos representados em outras continuam a desafiar explicações definitivas. Entre essas pedras, algumas mostram figuras humanoides de proporções muito superiores às dos humanos ao redor. Gigantes, aparentemente convivendo com humanos normais. Em ilhas remotas da Polinésia, particularmente em Pohnpei, encontra-se a enigmática cidade de Narmadol. As paredes do local foram construídas com pedras basálticas gigantescas, algumas com mais de 12 toneladas, posicionadas em estruturas complexas sobre recifes de coral. Nenhum povo indígena da região, nem mesmo os atuais habitantes da ilha, sabem como tais pedras chegaram ali. Segundo lendas locais, os construtores de Narmadol foram homens que não eram homens, descritos como grandes, silenciosos e sobrenaturalmente fortes. Na tradição islâmica encontramos também os Ad, um povo de gigantes mencionado no Alcorão, que teria desafiado os desígnios divinos e sido destruído por uma tempestade enviada por Alá. Há relatos de que a antiga cidade perdida de Irã, citada como lar desses gigantes, foi encontrada soterrada no deserto da Península Arábica na década de 1990, com colunas de proporções monumentais. Outro ponto curioso é o número elevado de obras e documentos antigos que mencionam gigantes de forma não alegórica, mas descritiva. Mapas medievais, códices maias, crônicas orientais e até livros de viajantes jesuítas do século XVII falam desses seres com um grau de detalhamento que não se esperaria de uma simples figura simbólica. Se fossem apenas metáforas, por que tantos autores se dariam ao trabalho de descrevê-los com tamanha precisão? E por fim, há as descobertas mais recentes feitas com tecnologia LIDAR, como na floresta amazônica, que estão revelando cidades inteiras ocultas sob a vegetação. Estruturas que poderiam ter sido construídas por povos cujas capacidades ainda nem compreendemos completamente. Será que entre eles poderiam ter existido seres maiores, mais fortes, que atuaram como líderes, deuses ou mesmo escravizadores de humanos comuns? Essas curiosidades, embora isoladas e muitas vezes desacreditadas pela ciência tradicional, formam um padrão intrigante. O de que o mito do gigante não é apenas uma invenção cultural, mas talvez uma memória ancestral fragmentada, espalhada pelo mundo em vestígios dispersos, esperando por quem se disponha a conectar os pontos. Mas afinal, se tudo isso for verdade, onde estão os restos deles hoje? O que aconteceu com essa civilização? Teria ela sido extinta? Ou estaria escondida, protegida, talvez até aguardando o momento de retornar? Na última parte do nosso documentário, vamos fazer uma conclusão reflexiva. Retomaremos os principais pontos e, claro, vamos indicar outros vídeos do canal que podem ampliar ainda mais sua visão sobre os grandes mistérios da humanidade. Fique com a gente até o fim. O enigma dos gigantes está longe de terminar. Desde os primórdios da história humana, o fascínio pelos gigantes atravessa gerações, culturas e continentes. Dos relatos bíblicos aos mitos sumérios, das lendas indígenas aos achados arqueológicos controversos, é impossível ignorar a presença recorrente dessa figura colossal que parece espreitar nas entrelinhas do nosso passado. Mas o que exatamente nos atrai tanto nessa ideia? Talvez o apelo não esteja apenas na possibilidade de seres enormes caminhando pela Terra, mas naquilo que eles representam: um passado esquecido, uma verdade oculta, um elo perdido entre o que conhecemos e o que ainda se recusa a ser revelado. A existência dos gigantes, seja literal, simbólica ou metafórica, questiona a versão oficial da história, provocando a mente e o espírito a olharem além do óbvio. Ao longo deste documentário, exploramos diversas perspectivas. Vimos como os registros históricos, religiosos e mitológicos de culturas tão distintas como os hebreus, gregos, astecas, hindus, nórdicos e egípcios falam de gigantes com um grau de naturalidade que desafia a simples alegoria. Testemunhamos evidências físicas, crânios alongados, ossadas de proporções extraordinárias, pegadas fossilizadas, ferramentas incompatíveis com a anatomia humana, que, embora ignoradas ou descartadas pelas instituições oficiais,
ainda hoje provocam o imaginário coletivo. Exploramos relatos de exploradores, viajantes e colonizadores que juraram ter visto, registrado ou mesmo enfrentado criaturas de estatura monumental. Refletimos sobre como as instituições científicas, como o Smithsonian, foram repetidamente acusadas de suprimir ou desaparecer com achados que não se encaixam na narrativa dominante. Vimos como sítios arqueológicos enigmáticos desafiam não só a engenharia antiga, mas também a compreensão que temos da capacidade dos povos ancestrais. E mais, mergulhamos nas curiosidades, aquelas histórias que ficam à margem, que não chegam aos livros didáticos, mas que sobrevivem na oralidade, na tradição popular e em documentos escondidos nos porões da história. Essas curiosidades, aparentemente desconexas, quando colocadas lado a lado, formam uma tapeçaria perturbadora e, ao mesmo tempo, fascinante. Uma tapeçaria que aponta para a possibilidade de que os gigantes realmente existiram e talvez ainda existam, de alguma forma. Mas então, por que não temos mais provas? Por que não há museus cheios de esqueletos de gigantes? A resposta pode estar em algo muito mais profundo do que simples negação científica. Pode estar no controle da narrativa. Porque aceitar a existência de uma raça de seres maiores, mais antigos e talvez mais avançados do que os humanos modernos implicaria em rever toda a nossa linha evolutiva, nossa compreensão das origens da civilização e até nossa própria identidade como espécie. Aceitar os gigantes é aceitar que há lacunas profundas na história. É admitir que talvez não sejamos os primeiros habitantes inteligentes deste planeta. É abrir as portas para um mundo onde deuses andavam entre homens, onde civilizações antigas talvez fossem mais avançadas do que somos hoje, e onde o que chamamos de mitologia seja, na verdade, uma memória distorcida de fatos reais. Ao longo da produção deste documentário, encontramos estudiosos, arqueólogos independentes, teólogos e até cientistas que se recusam a ignorar essas evidências. Eles são poucos, muitas vezes ridicularizados ou ignorados pela academia, mas continuam sua busca por respostas com coragem e determinação. E é graças a esses investigadores incansáveis que hoje podemos ter acesso a essas informações. E, acima de tudo, a possibilidade de questionar. E você, espectador, o que acha? Será que os gigantes realmente habitaram a Terra? Será que estão enterrados sob nossas cidades, nossas florestas, nossos desertos? Ou será que caminham entre nós, ocultos, disfarçados, silenciosos, aguardando seu tempo? Seriam os gigantes sobreviventes de uma civilização perdida? Seriam experimentos genéticos de deuses antigos, como sugerem textos como o livro de Enoque? Ou seriam símbolos, arquétipos do poder e da queda, do orgulho e da ruína, como acreditam os psicólogos junguianos? É impossível encerrar esse documentário com uma resposta definitiva. E talvez essa seja a verdadeira natureza do mistério. A ausência de certezas nos obriga a olhar com mais atenção, a investigar, a buscar, a nunca nos contentar com a primeira explicação. Porque é assim que o conhecimento avança. Questionando. E se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de uma minoria que se recusa a aceitar o mundo como ele é apresentado. Você está entre aqueles que ousam perguntar, mesmo quando as respostas são escassas, que desafiam a versão oficial e enxergam beleza na dúvida, força no questionamento e coragem na busca pela verdade. Aliás, se este documentário despertou em você a vontade de saber mais, recomendo fortemente que assista ao nosso vídeo anterior, Os Mistérios do Egito Antigo, o que a história não quer que você saiba. Nele, revelamos teorias surpreendentes sobre as verdadeiras funções das pirâmides, os mistérios dos deuses egípcios e a possível influência de seres não humanos na construção daquela civilização enigmática. Além disso, não perca nosso documentário A Arca da Aliança Foi Escondida para Sempre, que investiga se esse artefato lendário foi realmente perdido ou ocultado de propósito e se ele pode estar ligado a tecnologias muito além da nossa compreensão atual. E para aprofundar ainda mais sua jornada pelo conhecimento proibido, explore os livros recomendados na descrição deste vídeo. Todos estão disponíveis em português, com links diretos para a Amazon. Entre eles destaco o livro de Enoque, uma obra fundamental que detalha a origem dos Nefilins, os gigantes bíblicos. Os deuses nunca nos deixaram, de Erich von Däniken.
uma continuação provocadora sobre a influência de entidades não humanas na história antiga. Histórias Perdidas da Terra, de Brian Fagan, que explora o que a arqueologia deixou para trás, ou foi forçada a esquecer. Gigantes sobre a Terra, de Zecharia Sitchin. Uma análise das tábuas sumérias e a possível origem extraterrestre dos Anunnaki. Lembre-se, cada livro é uma janela para uma nova visão do mundo. E ao adquirir através dos nossos links, você apoia o canal para que continuemos trazendo conteúdos como este. Se esse conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal Mistérios Desconhecidos, ative o sino de notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda a levar esses temas adiante e alcançar mais pessoas que também buscam a verdade. Comente aqui o que você achou do documentário e qual mistério você gostaria de ver nas próximas investigações. Sua participação é fundamental. E por fim, deixo você com um pensamento. A história é escrita pelos vencedores, mas os mistérios são guardados pelos esquecidos. Até o próximo vídeo. E nunca pare de questionar.